Vamos mergulhar hoje numa jornada fascinante. A gente vai sair lá do oceano turbulento da teoria macroeconômica até chegar aos navios bem práticos que a gestão utiliza no dia a dia para navegar nesse marzão. É uma travessia absolutamente essencial. Afinal de contas, a esmagadora maioria dos negócios afunda justamente por ignorar essas engrenagens mais básicas da sobrevivência empresarial. Para organizar a nossa análise, o roteiro é bem direto. Passo 1. A força da destruição criadora. Passo 2. A evolução da gestão. O passo 3 é a gestão orientada para resultados. Depois, no 4, as perspectivas do Balanced Scorecard. E a gente fecha com o 5, construindo o modelo Canvas. Vamos lá? Ponto número 1, a força da destruição criadora e o ambiente macroeconômico. Bom, para entender como as empresas operam de verdade, a gente precisa olhar para o ecossistema super imprevisível em que elas tentam sobreviver. O economista Joseph Schumpeter dizia que a destruição criadora é o verdadeiro motor da economia. É só pensar na rapidez com que os serviços de streaming afundaram as locadoras de vídeo da noite para o dia, né? O progresso traz aquele conflito implacável em que o novo simplesmente esmaga o velho, deixando hábitos inteiros completamente no passado. E, analisando o modelo de Schumpeter, a gente percebe como a ação do empreendedor funciona coladinha com o crédito. É o capital que financia a inovação e, no fim das contas, quebra as resistências das práticas antigas, forçando uma mudança estrutural no mercado. É quase como um trator da inovação, passando por cima do que não funciona mais. Agora, tem um detalhe genial sobre a inovação. Ela não é só criar um produto inédito e colocar na prateleira. Ela pode aparecer de 5 jeitos completamente diferentes. Pode ser a descoberta de um novo método de produção, a abertura de um mercado inexplorado, o uso de uma nova fonte de matéria-prima ou até mesmo inventar um formato totalmente novo de organização comercial. O que nos leva ao ponto 2, a evolução da gestão e as formas de se organizar para sobreviver. Porque, olha só, de frente para esse cenário de constante destruição e reconstrução que a gente acabou de ver, a grande pergunta que fica martelando é: como as organizações conseguem sobreviver a tantas incertezas sem deixar a equipe afundar nesse mar agitado? Historicamente, a mudança de mentalidade foi gigante. A gestão começou lá atrás, de um jeito super frio, com cronômetros medindo cada movimento mecânico nas fábricas do Ford. Depois, foi amadurecendo através da burocracia do Weber, até chegar à descoberta surpreendente de Alton Mayo. Ele notou que as relações humanas, a motivação e os laços sociais são, na verdade, a grande força motriz por trás de qualquer produtividade real. Avançando para o nosso ponto 3, gestão orientada para resultados, ou pilotando o navio. Descendo um pouquinho mais para o nível de como as coisas funcionam no escritório de fato, lá pelo início dos anos 50, a gestão por objetivos virou o jogo. Pensadores como Peter Drucker trouxeram pilares super fortes: transparência, objetividade e, principalmente, engajamento. A ideia era alinhar todo mundo do barco para remar exatamente na mesma direção. E a verdadeira virada de chave dessa época foi decretar o fim daquele microgerenciamento asfixiante, sabe? O foco deixou de ser a cobrança de regras engessadas para cada passo do processo e passou a ser o resultado, ou seja, dar-se autonomia e capacitação para as equipes encontrarem o melhor caminho para cruzar a linha de chegada, não importa exatamente como elas chegaram lá, desde que o objetivo seja cumprido com maestria. Chegamos então ao ponto 4, as perspectivas do Balanced Scorecard, medindo o que realmente importa. Para não perder o rumo e rastrear os resultados de um jeito inteligente, o mundo dos negócios adotou o famoso Balanced Scorecard. Ele prova por A mais B que a sustentabilidade de uma empresa não sobrevive numa bolha focada só em dinheiro. Para dar lucro no final do dia de forma sustentável, a visão tem que ser super holística, integrando as finanças, a satisfação dos clientes, a eficiência dos processos internos e, claro, o aprendizado e crescimento constante do time. É literalmente um efeito dominó fantástico. Funciona assim. Investir no aprendizado da equipe faz com que os processos internos fiquem muito melhores. Com operações fluindo sem gargalos, o cliente fica super feliz e satisfeito. E cliente encantado é o que, no fim das contas, pavimenta aquele tão desejado aumento nos retornos financeiros. Uma coisa puxa a outra. Finalmente, o nosso quinto e último ponto: construindo o modelo Canvas e desenhando o futuro. Dando um zoom nas ferramentas práticas que a gente usa para desenhar isso tudo no papel, tem uma frase do Alexander Osterwalder que mata a charada: sem clientes, nenhuma empresa pode sobreviver por muito tempo.
É a mais pura verdade. E é exatamente isso que sustenta o Business Model Canvas. Uma ferramenta feita para enxergar o negócio de forma muito clara, testar hipóteses rapidinho em mercados caóticos e largar de vez a mania de agir com base em meros palpites. O Canvas é montado quase como se fosse o cérebro humano. O lado esquerdo lida com a razão pura. É a execução bruta, as parcerias, os recursos essenciais e o controle super estreito de custos. Já o lado direito é o coração da empresa, a parte emocional. É a proposta de valor e a forma como a gente se relaciona e atrai quem vai comprar da gente. E voltando a citar o Osterwalder, ele crava que a proposta de valor é o motivo pelo qual os clientes escolhem uma empresa ou outra. É o centro do alvo. Todo negócio tem que definir com clareza cristalina qual é a dor real que o produto arranca da vida das pessoas. Sem isso bem definido, não tem jogo. Juntando o quadro todo, a gente tem esses 9 blocos essenciais que mapeiam a operação de ponta a ponta. Clientes, proposta de valor, canais, relacionamentos, receitas, recursos, atividades, parcerias e a nossa estrutura de custos. E o grande barato do Canvas é que, na prática, a gente preenche isso colando post-its coloridos num quadro. Por quê? Porque se o mercado mudar do nada, graças àquela destruição criadora lá do começo da nossa conversa, a gente simplesmente puxa o post-it velho e cola uma ideia nova no lugar. É pura agilidade. E assim, fechando o raciocínio da nossa análise de hoje, fica uma reflexão enorme no ar. Em meio a essa montanha-russa de instabilidade que é a economia global, qual inovação revolucionária vai ser capaz de ancorar o próximo grande modelo de negócios? Qual será a ideia disruptiva forte o suficiente para tomar o lugar das gigantes que a gente conhece hoje? Fica aí a provocação para continuarmos desbravando, juntos, o que o futuro nos reserva.